Beleza, pessoal? Agora que a gente já viu esses 50 exemplos de comunicação não violenta, nós vamos começar a trabalhar cada uma dessas competências que a gente viu nesse vídeo e algumas a mais. Nesse vídeo vocês também podem ter visto que eu menciono um curso, que é um outro curso que o CNV em Rede oferece, é o curso CNV para Viver. Nesse curso CNV para Viver a gente vai estar estudando também esses componentes básicos da comunicação não violenta, com detalhes, com exemplos, com atividades de exercícios. É um curso que a gente tem encontros mensais para conversar. E eu deixo ele de sugestão para que vocês possam estar aprofundando esse conteúdo aqui. Nesse curso de CNV para educadores, o objetivo é a gente fazer um apanhado de todo o meu conhecimento sobre comunicação não violenta e oferecer isso, né, para essa causa, para esse propósito das pessoas que querem trabalhar com educação. Então, esse material aqui que eu vou estar oferecendo nesse curso CNV para educadores, o que ele difere do CNV para viver é que ele é um material mais objetivo, é um material mais focado em aprofundamentos e também está totalmente direcionado, né, para a gente pensar na CNV com educação. Então a gente vai estar trazendo exemplos para a gente refletir sobre isso. Mas deixo aí o convite para que vocês conheçam o CNV para Viver também, que é um trabalho para a gente ir fazendo aos poucos, né? A CNV é uma forma da gente viver e a gente pode estar sempre estudando e sempre aprendendo sobre comunicação não violenta. Mas vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre observações. Observações da CNV esse é um tópico dos mais complexos, ao meu ver, e tem muitas particularidades, muitas questões assim sutis, e eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai estar compilando uma série de outros vídeos que eu já fiz sobre esse tópico no nosso site, lá no YouTube, e eu vou estar trazendo tudo aqui em um único vídeo para facilitar, né, e para que vocês possam ter uma visão geral de comunicação não violenta, especialmente sobre esse tópico de observações, né. Então, para mim, isso aqui vai ser uma das aulas aí mais completas e complexas que eu já dei sobre esse tema. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E esse aqui é apenas esse monte de post-its aqui é apenas o início dessa brincadeira, tá? Vou começar aqui com a visão geral da observação. Aqui a gente tem aquele nosso modelinho que a gente construiu nos últimos encontros. E aqui a gente tem a observação. Eu já comentei com vocês que ela é complementar ao pedido, porque é a minha percepção e a minha ação no diálogo, né, na conversa com as pessoas. Eu escuto e eu falo, mesmo que a minha forma de escutar possa não ser pelos ouvidos, pode ser também pelo que eu enxergo de gestos do outro, pode ser pela minha leitura, né? E escutar nesse sentido de perceber, né? E essa minha fala pode ser no sentido de escrever, pode ser no sentido de falar, pode ser no sentido de fazer gestos, vai depender das minhas capacidades e limitações da minha comunicação, né? Então, a observação, ela é um aspecto que está aqui nessa interface entre o mundo externo, aquilo que eu percebo de real, e o mundo interno, aquilo que eu elaboro, aquilo que eu processo da realidade, né? O grande desafio dessa observação da comunicação não violenta é a gente conseguir separar aquilo que as pessoas falam, o que efetivamente acontece, o que a gente gostaria de... o que a gente está verificando no comportamento delas, que a gente gostaria de corrigir. Separar isso daquilo que da forma como a gente julga as pessoas, do que a gente acha delas, do que a gente adivinha que elas podem estar pensando, né? E conseguir realmente indicar para a pessoa qual é o comportamento dela que ela está tendo, que a gente gostaria de corrigir, a gente gostaria que fosse diferente, que a gente gostaria que cuidasse mais do nosso bem-estar e do bem-estar de todos, né? Então, quando o propositor da comunicação não violenta traz esse assunto, ele sempre conta algumas histórias sobre o quão difícil é para as pessoas quando elas tentam fazer uma observação, porque com muita frequência a gente vai falar sobre o que a gente pensa das pessoas, né? Então, o Marshall conta que ele estava numa escola, ele foi promover aí uma oficina de comunicação não violenta para alguns professores. E esses professores e demais administradores da escola, eles estavam com muita dificuldade
de lidar com um diretor. E aí, quando o Marshall vai tentar ajudar esses professores e administradores a lidar com esse diretor, a primeira coisa que ele faz é tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu de fato, né? E aí ele começa a tentar trazer essa pergunta. O que a pessoa fez que vocês não gostaram? E aí rapidamente uma pessoa diz, é que ele fala demais. Daí, fala demais é uma avaliação, é o que você pensa. Qual foi o fato? O que ele falou alguma coisa? O que aconteceu? Não, é que só ele quer ter a razão. Só ele quer ter a fala. Ele pensa que o que ele fala é mais importante. Então, cada vez que ele vai perguntando para uma pessoa, ele diz assim, não, mas o que eu gostaria é que você me dissesse um fato específico, algo que eu possa realmente compreender como mensurável, né? Explícito. Daí, não, é que ele tem a boca grande, né? Ele é muito bocudo. E aí o Marshall demora um tempo para conseguir extrair dali uma observação. Até que depois de explicar várias vezes o que é uma observação, alguém vai dizer, olha, é que quando a gente inicia as reuniões, às vezes ele começa a contar histórias sobre a guerra ou histórias sobre a infância dele, e isso se estende ao longo de todo o tempo da reunião. E de repente a gente percebe que a gente não conseguiu ter tempo para trabalhar os assuntos que a gente tinha planejado. Isso é uma observação. Então, em algumas situações, essa pessoa falou, né, sobre assuntos que não estavam na pauta, e ela contou histórias sobre a vida dela, sobre experiências do passado dela, né? E isso tomou o tempo da reunião, né? E aí o Marshall pergunta, o que vocês falaram pra essa pessoa? Vocês já falaram pra ela que ela tá fazendo isso? Vocês já demonstraram pra ela que tem uma ação dela que não tá facilitando ali a relação dos professores e administradores e os gestores? Daí as pessoas dizem, a gente tentou, assim, né, de alguma forma. Mas daí eles perceberam que eles não falaram pra pessoa o que estava acontecendo. Eles, em vez de falar, eles estavam com esses julgamentos. Então eles estavam dizendo o que eles achavam, o que a pessoa era, que a pessoa não levava em consideração, que a pessoa não se importava com os horários, e não disseram especificamente o que estava acontecendo. Olha, você está falando sobre, de novo, está contando as histórias, né, da sua infância e assim por diante. E isso está tomando um tempo da reunião que a gente não tinha planejado para isso, né? Bom, aí o Marshall convida essas pessoas, beleza, vamos fazer então alguma coisa para botar em prática isso. Em vez da gente fazer julgamentos, a gente vai falar para a pessoa que ela está fazendo isso. Porque se a gente não falar, não demonstrar o que a gente gostaria que ela corrigisse, a pessoa não vai saber. Então a gente precisa levar isso para a pessoa. E aí fizeram um acordo, né? De que numa próxima reunião o Marshall ia estar presente e quando o diretor começasse a falar, alguém ia falar para ele que ele estava fazendo aquilo, né? E aí foi combinada a reunião, ela acontece, né? E o Marshall vai lá. E de repente ele percebe rapidamente o que os professores e administradores estavam se referindo, né? Porque em determinado momento o diretor começou a contar uma história da infância e já emendou em outra história e aquela conversa dele começou a se estender. E o Marshall começou a perceber, olhar para as pessoas e ver o que elas estavam fazendo. E rapidamente ele percebeu que as pessoas estavam incomodadas, porque tinha umas que ficavam olhando o celular, olhando o relógio, assim, a outras ficavam revirando os olhos, a outra pessoa bocejava, mas ninguém falava nada. E aí o Marshall perguntou, e aí, vocês não vão falar nada? Até que uma pessoa dessas levantou e falou, você é um bocudo. Eu vou falar, você é um bocudo, né? Você fala demais. Então, depois de toda essa preparação que o Marshall tentou ter com essas pessoas, né? No final das contas, ainda assim, ela não conseguiu fazer uma observação. No final, ela ainda fez um julgamento, né? E esses são os desafios da observação. Quando a gente cria uma imagem das pessoas, de que elas são alguma coisa, e essa alguma coisa é um problema, a forma como isso fere, o conflito interno que eu tenho, às vezes dificulta para que eu consiga ajudar outra pessoa a fazer algo diferente. Então eu não consigo dizer o que as pessoas estão fazendo. Olha, você está falando sobre, né, as experiências da sua infância, e isso está dificultando para que a gente continue, né,
nessa nossa atividade, né? Então, o Marshall vai falar isso pro diretor, né? E o diretor vai dizer assim, nossa, é verdade, né? Eu percebi que eu tô usando mais tempo e eu não tava planejando isso, né? Isso até me lembrou uma outra vez que isso aconteceu, e daí ela vai contar uma outra história, né? O diretor e o Marshall diz, olha, você tá fazendo de novo. Aí, tá, beleza, obrigado por me avisar. E então, quando a gente indica para as pessoas o que elas estão fazendo de forma concreta, é mais fácil que elas tomem uma atitude para nos ajudar, né? E a observação da comunicação não violenta não é apenas para a gente corrigir comportamentos. Ela também serve para a gente expressar gratidão, por exemplo. Né? Quando eu quero agradecer alguma coisa que alguém fez, é interessante eu demonstrar para a pessoa o que é importante para mim, qual é a atitude dela. É diferente de dizer para a pessoa que você é muito inteligente, nossa, como você é uma pessoa dedicada. Quando eu digo isso, eu ainda estou usando rótulos, só que rótulos para elogiar. Esses rótulos para elogiar, eles não vão naquela linha de promover a educação que a gente falou. Porque ainda é uma autoridade, ou se eu tiver um papel de autoridade, né? Ainda é uma pessoa dizendo o valor da outra. Você é muito bom nisso, nossa, como você é inteligente. Isso não evidencia como os meus valores estão sendo cultivados pela atitude do outro. Dizer que a pessoa é muito inteligente é diferente de dizer para ela que a atitude, aquela fala dela, aquela ideia que ela trouxe me ajudou a resolver um problema que eu estava tentando resolver há algum tempo já. E aquilo foi muito importante para mim, porque agora eu vou conseguir conversar melhor com meu filho, conversar melhor com a minha esposa e assim por diante. Então, quando eu indico um comportamento do outro e eu valorizo isso, é diferente de eu dizer o que a pessoa é, né? Então, esses são as sutilezas e os desafios da observação da comunicação não violenta. Então, voltando aqui para o nosso quadrinho, a gente quer conseguir separar o que as pessoas fazem do que a gente pensa sobre o que elas fazem, da nossa opinião, dos nossos julgamentos, das nossas preferências, dos nossos valores, né? Então, esse é o maior desafio aí da observação da CNV. E a gente vai ver que tem várias questões aí por trás desses desafios, né? Por exemplo, por que a gente quer fazer a observação? Por que a gente quer separar o que a pessoa faz do que eu penso sobre isso? Então eu vou botar aqui alguns dos objetivos das observações. Primeiro, quando eu começo a separar fatos de pensamentos, de opiniões minhas, eu começo já a desenvolver o meu autoconhecimento, eu começo já a perceber como essa minha voz interna interage com o que eu experimento. Isso vai facilitar para que eu perceba como os meus sentimentos também reagem aos meus pensamentos, né? Então, um dos objetivos disso vai estar sendo ampliar nosso autoconhecimento. O outro objetivo é que eu preciso indicar para outra pessoa, já que eu estou pensando no final, né, em fazer um pedido de por favor, ou que seja para celebrar, para agradecer, é importante que eu indique um comportamento específico das pessoas, para que eu saia da visão de que aquela pessoa é alguma coisa e eu coloco ela dentro de um julgamento, dentro de uma visão estática, né? Então eu preciso identificar quais são os comportamentos dela que eu estou reagindo, que me afeta de alguma forma. Isso vai aumentar as chances da gente se compreender, né? Vai reduzir, consequentemente, a probabilidade de conflito, porque se eu digo que a pessoa fala demais, se eu digo que só ela quer ter a razão, só ela quer ter a palavra, é fácil da outra pessoa entender que eu estou culpando ela. É fácil de ela entrar naquele mecanismo de que ela está sendo ameaçada e ela precisa demonstrar que essa não era a intenção dela. Às vezes ela queria só colaborar, às vezes ela queria falar isso porque achou que era interessante, às vezes ela falou isso porque achou que as pessoas estavam gostando, ninguém disse que não estava gostando, e assim por diante. Então, essa forma de indicar o comportamento evita que a outra pessoa receba isso como uma forma de culpar ela, né? Então, evita a opressão moral, uma depreciação, a culpabilização, que é um tipo de violência moral, né? Que a gente pode estar oferecendo, promovendo. Também evita o que eu chamei de suborno moral, né? Que é a parte de elogios, né? Ficar tentando dizer, nossa, como você é inteligente, como você
é prestativo, e usar isso sem demonstrar o que é importante para mim, quais valores meus estão sendo cultivados, qual é a atitude da outra pessoa. Quando a gente usa elogios e rótulos de depreciação, essas são duas formas de dizer o que as pessoas são, mas isso não vai, né, não ajuda essa pessoa a fazer essa distinção, que o valor dela é algo que não depende do que eu penso dela. O valor dela é algo imanente, todo ser humano é importante. Eu posso avaliar as ações dela e eu posso ajudar ela a conduzir melhor as escolhas dela. Isso é diferente de interferir no valor, no sentido dela, né? Então, uma pessoa, quando a gente quer promover a autonomia das pessoas, né, a gente não quer simplesmente julgar elas se estão certas ou se estão erradas. A gente quer convidar elas a pensar sobre quais os valores humanos que nós podemos cultivar com certas atitudes, né? E com quais valores humanos que não são tão cultivados ou que são feridos com outras escolhas que a gente faz, né? Então, a nossa preocupação, ela vai para além do certo e errado. Ela vai para a pergunta de como a gente cuida mais uns dos outros, né? E, frequentemente, algumas escolhas que a gente faz, elas atendem certas necessidades e ferem outras necessidades. Nós vamos estar aprofundando mais sobre necessidades, para ficar mais claro isso, né? Mas na prática, é como se existem os prós e contras das nossas escolhas. Quando eu escolho matar aula, em vez de ir para aula, teoricamente eu estou prejudicando o meu conhecimento, mas às vezes eu estou fazendo isso porque eu quero me divertir mais. E essa diversão, por mais que eu não gostaria que ela ocorresse, que ela conflitasse com esse momento de aprendizagem, ela ainda é uma necessidade importante. Ou talvez a escola, né, não está sendo divertida o suficiente, não está conseguindo contemplar a vontade daquela pessoa de se divertir. Então, quando a gente olha para além do certo e errado, a gente se envolve com o outro e percebe que nós precisamos aprender com o outro uma forma de fazer algo que contemple a necessidade de todos, né? Então, isso traz autonomia, isso traz pra gente essa responsabilidade de cuidar mais uns dos outros, né? E promove também a autonomia afetiva, porque o valor das pessoas não estão relacionados ao que elas são, né? Então eu ajudo a pessoa a desconstruir as imagens e os rótulos que a gente vai criando uns dos outros. Então, esses são alguns objetivos que eu fui sistematizando aí das observações da comunicação não violenta. Além disso, eu quero falar um pouquinho sobre... A gente ainda tá vendo, né, como é que faz a observação da comunicação não violenta, né? Antes de dizer um pouquinho como faz, eu quero falar sobre as regras. Eu vou estar trazendo aqui qual é a regrinha que a gente precisa usar para praticar a observação da CNV. Mas aqui em cima, eu quero falar o seguinte, que todas as regras que a gente vai estar vendo aqui, elas têm uma finalidade, né? Lembra daquela pergunta que eu fiz e aquela menina respondeu que regras precisam ser legais, né? Regras precisam ser legais, regras precisam ter sentido, regras precisam fortalecer a nossa conexão humana, né? Então, que a gente entenda que a observação, as regras da observação e as regras de todas as demais práticas, né, as demais habilidades, competências da comunicação não violenta, todas essas regras elas vão estar sendo trazidas e a nossa intenção aqui não é ficar preso a essas regras, né? Então, as 4 etapas da CNV, observação, sentimento, necessidade e pedidos, elas possuem certas regras. Mas as regras precisam ser não necessariamente seguidas, obedecidas, elas precisam fazer sentido pra gente, elas precisam nos direcionar para cuidar da vida, né? Onde que a gente vai aplicar essas regras? A todo momento eu preciso fazer uma observação clara. Quer dizer que agora não posso mais me expressar de forma natural? Não é isso. A gente precisa entender qual é a função, em que momento que eu quero viver a comunicação não violenta, em que momento que me comunicar de uma forma diferente pode facilitar para que outra pessoa perceba que eu estou participando da vida com ela e eu não estou contra ela. Ou que eu consigo deixar claro o que é importante para mim. Enfim, a comunicação não violenta ela vem com uma série de regras para a gente conseguir
ser mais específico para o outro, ser mais profundo às vezes na nossa fala. Mas nem sempre a gente quer isso, né? Por exemplo, um exemplo que eu digo, né, que não vale a pena tentar aplicar a CNV é se eu tô dirigindo, se eu tô num carro com alguém e alguém tá dirigindo e fazendo manobras que colocam a minha vida em risco. Eu tá andando num limite acima do limite de velocidade, né, numa velocidade acima do limite de velocidade, tá fazendo ultrapassagens numa pista que não é permitido. Então, nesse contexto em que eu acho que eu tô com a minha vida sob uma ameaça, eu não vou dizer pra pessoa, amigo, quando você acelera acima da velocidade permitida e faz ultrapassagens nessa pista, eu me sinto preocupado porque a minha necessidade de integridade física não é atendida. Você poderia, por favor, dirigir nos limites de velocidade e apenas na pista que é permitida? Eu não vou falar tudo isso, né? Eu vou dizer, cara, dirige direito, mano. Ó, dirige direito, senão não vou mais andar contigo. Porque nesse contexto, eu entendo que a minha vida está em risco, né? Existem vários outros contextos que eu não vou necessariamente usar a comunicação não violenta. E às vezes porque o que eu preciso naquele momento para cuidar da vida é uma atitude rápida, de uma intervenção que interrompe o que a pessoa está fazendo. E às vezes é porque simplesmente eu tô querendo ficar mais tranquilo e eu não tô querendo ser tão detalhista e eu tô achando que a pessoa já tá me entendendo e tudo bem, né? Só que quando acontece essa dificuldade de comunicação, eu posso exercitar a comunicação não violenta. Quando eu quero ser mais profundo, quando eu quero encontrar uma motivação naquilo que eu tô fazendo, às vezes eu posso fazer minha autoempatia da comunicação não violenta. Então, essas regras e essa etapa, todo esse trabalho da comunicação não violenta é pra gente dar uma manutenção nessa nossa conexão com o que é importante pra gente, com o que é importante pro outro, com essa capacidade nossa de valorizar mais a vida e reconhecer que nós temos escolhas, reconhecer que nós podemos cuidar mais uns dos outros. Às vezes, vai ser importante da gente fazer todas essas etapas para garantir, para dar manutenção nessa nossa conexão com o que tem sentido pra gente. Mas às vezes a gente tá mais relaxado, a gente já criou um acordo com outra pessoa, a gente tem uma forma de falar que a outra pessoa recebe isso com carinho, recebe isso como se fosse uma coisa divertida para ela também, e tudo bem, né? Então a gente pode até fazer piadas, pode até fazer brincadeiras que em alguns contextos poderia ser estranho, mas que naquela relação aquilo é saudável, né? Existe isso, né? Então, o objetivo dessa etapa aqui da CNV a gente já viu, né? E ela tem aspectos nesse objetivo intrapessoal do meu autoconhecimento e tem aspectos interpessoal no sentido de facilitar o meu convívio com os outros, né? E o que define se a gente está alinhado à comunicação não violenta não é se a gente está seguindo ou não as regras. Não é isso. O que define é se a gente está conseguindo viver o respeito, viver a valorização, viver a consciência de que a gente está com as pessoas nos problemas, nos conflitos, na compreensão, na empatia, nas soluções de conflitos também. Então, essa consciência de pertencimento tem muito mais a ver com a minha motivação em querer cuidar mais de mim e dos outros do que se eu estou ou não seguindo as regras, né? Então, na etapa da observação, o foco vai nos acontecimentos específicos que a gente percebe. Quando queremos resolver um conflito, precisamos focar em compreensão e deixamos as nossas opiniões para depois, tá? Como é que a gente não... Isso é uma coisa muito importante, eu quero trazer para vocês também. Como eu gostaria que vocês não usassem essas regras, tá? Vocês vão estar vendo aqui uma série de regrinhas de CNV. E muitas vezes a gente vai descobrir que uma forma mais apropriada, vamos dizer assim, de falar com as pessoas é não julgar. Só que às vezes a gente vai usar essa visão nossa, essa consciência de que julgar pode gerar sofrimento, a gente vai usar isso para se opor e julgar quem está julgando. Ou julgar a gente mesmo, né? Então, como não usar essas regras para moralizar o outro? Para tentar dizer assim, não é assim que se fala CNV, hein? Você tá falando errado, não é assim que usa CNV. Isso que você tá falando não é uma observação de CNV. Então, quando a gente usa isso, a gente ainda tá apontando as falhas dos outros. E a gente ainda não tá vivendo a CNV.
usar as regras da CNV para ver como as pessoas são violentas e comentar isso, nossa, como as pessoas são violentas, isso ainda não é viver a CNV. Por mais que a gente tenha muita vontade de falar, nossa, como é diferente isso que eu tô aprendendo, como é chocante perceber que tem um trabalho longo ainda para ser desenvolvido sobre esse assunto, né? E como eu fico sensibilizado agora, que antes não era tão claro para mim, mas como tá claro para mim agora, que nem todas as pessoas estão falando, usando essas regrinhas que eu tô aprendendo, né? Enfim, por mais que a gente queira expressar isso, né? Se a gente usa isso para dizer, ó, isso aqui que você tá fazendo não é CNV, a gente ainda tá tentando fazer a outra pessoa mudar por culpa, né? E é claro, não culpar a si próprio, não usar as regras para dizer, nossa, não tô fazendo direito, nossa, eu não tô, tudo que eu tô falando aqui é violento, e aí eu começo a usar todos esses critérios que a gente tá trazendo aqui para dizer, caramba, nossa, eu me culpo demais, qual é o meu problema? Eu não devia estar falando de CNV, eu não sou um bom representante disso, então a gente vai usar as regras da CNV para se punir, né? Então, vamos lá, né? Essas regrinhas aqui, o objetivo delas é que a gente consiga se apropriar cada vez mais dessa consciência de que pode ser gratificante e faz parte da nossa realização pessoal se a gente cuidar mais uns dos outros. E que a gente não use essas regras e todas essas coisas que eu vou estar trazendo aqui como uma forma de punição, como uma forma de moralização, como uma forma de tentar criar uma coerção no outro para que ele faça o que a gente quer. Agora sim, vamos lá, vamos começar a ver a intenção por trás das regras, da observação e de todas as outras regras da CNV, né? Então, primeiro, a intenção base, para mim, da CNV é cuidar mais da vida, valorizar a vida. Cuidar, para mim, significa esse valor, né? Reconhecer o valor da vida e promover um empoderamento com responsabilidade das pessoas. Para que a gente possa cuidar mais uns dos outros, a gente precisa ampliar a nossa capacidade de exercer o nosso poder com os outros, como rede, né, como sociedade. Então, potencializar a nossa capacidade de cooperação, né? Especificamente, a regra aí da CNV, né, também como um todo, a gente quer promover uma educação para que a pessoa possa fazer escolhas com sentido. E agora, especificamente para as regras da observação, a gente quer desconstruir imagens de inimigos. A gente não quer que as pessoas percam a esperança de que é possível conviver uns com os outros. E a gente quer ser claro para que o nosso pedido de por favor, para que a nossa indicação do que a gente não está gostando, né? O que a gente gostaria que fosse diferente no comportamento do outro, para que isso seja restrito ao comportamento e não à pessoa, né? Para que a gente possa diferenciar o valor da pessoa daquela atitude dela que nós gostaríamos de que fosse melhor, né? E claro, nós também usamos aí a CNV e a observação da CNV para celebrar a vida, tanto para expressar gratidão como para expressar luto, e principalmente aí para os nossos pedidos de por favor, para o nosso pedido de desculpa também. Basicamente é uma competência assim, essencial que está relacionado a essa capacidade de discernir o que está entrando de informação e como eu estou interagindo com essa informação que está entrando. E como é que pratica a CNV? Bom, se a gente fosse sintetizar aqui em 3 etapas, são essas 3 etapas, com algumas ressalvas, né? Que eu botei aqui, até 3.2 aqui. Então, as etapas são simplesmente separar aquilo que eu percebo, os fatos, das minhas opiniões, aquilo que eu penso sobre os fatos. Essa é a base. Identificar os fatos, depois que eu separo, eu identifico, e se eu for comunicar isso para o outro, se possível, eu evito falar sobre as minhas opiniões, se eu conseguir, se possível. Caso eu queira falar sobre as minhas opiniões, o ideal é que eu indique que aquilo é uma opinião minha, né? Mas sabendo que quando eu falo sobre minhas opiniões, rapidamente eu posso entrar numa zona de diálogo que vai ser sobre o discordo e discordo. Ah, mas a minha opinião é diferente. Ah, mas eu não penso assim. Então a gente vai falar sobre o discordo e o concordo. E o discordo, né, tem a mesma radical da discórdia, né?
Quando a gente vai para essa linha do concordo ou discordo, é alta a probabilidade da gente encontrar pessoas que discordam e essa discórdia pode dificultar que a gente consiga se compreender. Então, quando a gente fala de um fato, olha, eu vi que você saiu da aula enquanto eu estava terminando de fazer uma apresentação. Isso é um fato. Eu não disse que a pessoa não me valoriza, eu não disse que a pessoa não me respeita. Se eu digo que a pessoa não me respeita, eu estou falando da minha opinião. Se eu digo que a pessoa não me valoriza, que a pessoa não me escuta, eu estou falando da minha opinião. Se eu digo que ela saiu da sala enquanto eu estava falando, isso é um fato. Não tem o que se discutir em relação a isso. Então, isso é algo seguro para eu apontar para outra pessoa. Caso eu queira reagir, caso eu queira falar sobre esse fato e como isso me perturbou, como eu gostaria que a pessoa tivesse um comportamento diferente, como eu gostaria que ela me avisasse antes de sair, que fizesse pelo menos um sinal de cabeça para eu entender que ela tá com uma ligação urgente no celular, eu não sei, mas que a gente possa ter um diálogo mínimo para eu saber o que está acontecendo, né, para eu poder ter uma noção de como eu posso agir para cuidar da turma e cuidar dela, né? Então, se eu quero reagir a um fato, eu posso indicar esse fato. E de preferência evitar de falar o que eu penso disso na hora, principalmente se as minhas opiniões podem ser levadas pelo outro como uma crítica, como uma culpabilização, como um julgamento, né? Como uma condenação da atitude da outra pessoa. Então, essas são as etapas da observação da CNV. Separar o fato da opinião, identifica o fato. Se eu quero falar para o outro, eu falo apenas o fato. Às vezes eu não quero nem falar, eu quero usar isso só para melhorar minha capacidade de empatia. Eu tô percebendo que eu tô julgando o outro. Ok. Então eu quero perceber o que a pessoa fez e o que eu tô falando dela. E eu vou separar, beleza, eu tô xingando ela internamente porque ela fez isso. Mas o que ela fez foi sair da sala. Eu tô dizendo que ela não me respeita. Tô dizendo que ela tá dando um péssimo exemplo para as demais pessoas. Tudo isso são minhas opiniões. O que ela fez foi sair da sala. E eu tô provavelmente, né, se eu for dar continuidade com a prática da CNV, provavelmente eu vou dizer pra mim que eu tô com medo que a gente perca o controle, que a gente perca a organização, que a gente perca a seriedade desse nosso estudo, né? E eu gostaria de prevenir que as demais pessoas também agissem assim e a gente não conseguisse criar esse espaço de compreensão e de estudo e de atenção sobre esse conteúdo que a gente está criando aqui, desenvolvendo aqui, né? Mas quando eu olho a pessoa e acho que ela não me respeita, que ela tá dando um péssimo exemplo, se eu me atenho a isso, eu crio uma imagem do outro de que outra pessoa ela é má, que ela é ruim, e que eu preciso corrigir a pessoa e que eu preciso afastar às vezes ela, preciso tirar ela da turma, para que as outras pessoas não vejam um exemplo dela. Ou eu preciso provocar algum tipo de sofrimento nela para ela mudar, e às vezes eu quero provocar esse sofrimento na frente dos outros, para que os outros saibam que esse sofrimento também pode chegar para eles também. E isso por medo de também serem punidos na frente de todo mundo, por medo de passar essa vergonha, talvez eles me respeitem. E aí eu uso essa política, né, de promover escolhas por meio do medo, mas isso não é a mesma coisa que a pessoa escolher me respeitar, escolher valorizar aquele conteúdo. Ficar ali por medo é diferente de ficar porque se interessa, porque reconhece o valor daquilo, porque quer contribuir para que a aula seja agradável para todo mundo. Então, na CNV a gente quer que a motivação da pessoa importa. Não apenas a ação, a motivação. O sentimento dela importa. Não apenas fazer o que a gente quer, mas fazer reconhecendo a importância, reconhecendo que aquilo é a forma como ela pode contribuir com a turma. Pode ser interessante a gente expressar nossa gratidão quando as pessoas contribuem para o nosso bem-estar. Isso é diferente de dizer que elas são muito boazinhas, que elas estão certas, que elas parabenizar-nos, no fundo porque eu quero que a pessoa continue fazendo isso, no fundo porque eu quero manipular as escolhas dela. É diferente, né? Porque de uma forma, expressando a observação da CNV, eu estou trazendo o que é importante para mim e eu estou separando o valor que eu dou à atitude dela para o valor dela, que é intocável. O valor do ser humano é intocável. A gente não quer questionar esse valor. A gente quer, sim, identificar ações que nutrem os nossos valores e que facilitam para que a gente se sinta bem nesse local. Quando eu trago uma gratidão e eu reconheço que a escolha da outra pessoa contribui para o meu bem-estar, eu empodero ela. Quando eu digo que ela é muito gente boa, né, que ela é muito querida, eu não estou empoderando ela, eu estou me empoderando porque eu sou uma autoridade que diz o que é certo. E como a gente quer promover a autonomia e essa consciência de responsabilidade uns pelos outros, eu não quero estar nesse papel de quem diz pro outro o que é certo e o que é errado, quem é bom e quem é mal, quem merece ser valorizado e quem merece ser desprezado.
Eu quero que a gente possa celebrar, sim, as nossas escolhas, que cuidam da vida, mas eu quero separar o valor que eu dou às ações para o valor que eu dou para as pessoas. E eu gostaria que o valor que eu desse para as pessoas fosse sempre um valor infinito, um valor intocável, um valor incomensurável, porque cada ser humano é único e especial e a gente quer que ele seja valorizado. A dignidade humana não é questionada, né? E dependendo da forma como a gente comunica, especialmente se a gente não consegue fazer uma observação de CNV, essa dignidade humana pode ser questionada. A pessoa pode entender que tem um problema com ela, que ela não é bem-vinda, que ela não é valorizada, e vários sofrimentos mentais derivam disso, né? Bom, entendendo então que a observação da CNV é uma coisa simples, basta separar fatos de opiniões, basta identificar esses fatos, e se eu achar que é importante falar esses fatos para outra pessoa, porque eu quero quero conversar sobre esses fatos, né? E de preferência evitar minhas opiniões. Entendendo isso, a gente vai estar conseguindo praticar a observação do CNV. Mas agora eu vou estar mostrando que não é tão simples assim. Então, eu vou estar mostrando aqui um quadro. Esse quadro é usado no livro da comunicação não violenta, ok? Então aqui eu vou estar fazendo algumas relações com o livro da comunicação não violenta. E eu trouxe aqui um poema, eu trouxe aqui um quadro, 2 quadros que estão no livro da comunicação não violenta, para que vocês entendam como é sutil e como pode ser difícil para a gente exercitar a observação da CNV. Primeiro eu vou ler esse poema. Por favor, não misture as coisas. Esse é um poema do livro da comunicação não violenta, né? Então ele começa assim. Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas opiniões. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê. Mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando eu digo não às suas aproximações. Mas me chamar de frio não vai melhorar suas chances. Sim, posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas opiniões. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Então, no livro da CNV, ele traz, né, o Marshall traz essa questão, para a gente não misturar o fato com as nossas opiniões, com os nossos pensamentos. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, é diferente do que você pensa a respeito disso. E aí o Marshall vai trazer um quadro com 7 itens para a gente estudar. Esses itens, no livro traduzido para o português, o livro traduzido para o português de comunicação não violenta, ele possui algumas falhas de tradução, e se vocês lerem, pode ficar muito difícil de vocês compreender, porque vocês vão ver que o critério que está sendo usado aqui pode não corresponder ao texto. Então, o ideal seria ler a versão em inglês também e tentar entender o que a pessoa está falando ali. Mas eu vou estar trazendo aqui todos os detalhes do livro e eu acho que vocês, compreendendo bem aqui, eu acho que vai ficar bem claro para vocês, tá? Então, exemplos de obstáculos às observações. Aquilo que difere de observação, né? Primeiro, usar o verbo ser sem indicar que a pessoa que opina aceita a sua responsabilidade pela opinião que a gente está emitindo, né? Então, quando eu digo assim, você é generoso demais, né? Isso não é uma observação. Mais próximo de uma observação poderia ser, quando eu vejo que você dá para os outros todo o dinheiro do almoço, eu acho que você está sendo generoso demais. Veja a diferença, né? Aqui eu declaro que a pessoa é. Aqui eu contextualizo e eu emito uma opinião, mas eu separo a minha opinião do que eu vi. E eu gosto de ressaltar que, ainda assim, quando eu emito minha opinião aqui, eu acho que você está sendo generoso demais, é possível que a pessoa diga assim, eu não concordo, mas eu acho que isso é o certo. E, rapidamente, eu não vou estar falando sobre como eu me sinto, sobre quais são as minhas necessidades, sobre o que é importante para mim. Eu não vou estar fazendo uma proposta para essa pessoa, para ela agir diferente e cuidar também do que pode ser importante para ela. Então, só usar a observação pode não ser o suficiente. Mesmo as observações do livro da comunicação não violenta, elas podem não ser o suficiente para a pessoa compreender que ela está lidando com alguém que
quer melhorar a relação e quer cuidar de todos, inclusive do que é importante para ela, né? Outra coisa, quando a gente diz aqui, quando eu vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, esse todo o dinheiro do almoço, às vezes é um exagero da nossa parte. A pessoa deu uma parte do dinheiro, né? E eu preciso verificar se eu não estou sendo exagerado também, né? No livro, estava escrito assim, você é generoso demais, tudo junto. E eu separei, porque quando a gente fala que é demais separado, né? A gente está dizendo que é de uma forma exagerada. E quando a gente está falando que é o demais junto, é só que a gente está dizendo que é bastante generoso, né? Então a tradução mais correta para mim seria esse generoso demais separado, né? Para isso caracterizar ainda mais um tipo de avaliação que não é uma observação. No livro também a gente tem exemplos de coisas que são obstáculos, né, à observação, que é usar verbo com conotação opinativa. Por exemplo, João procrastina. Quando eu falo que uma pessoa procrastina, esse verbo ele tem um caráter que é pejorativo. Procrastinar é uma coisa ruim. Então é como se eu estivesse declarando que a outra pessoa não é boa, né? E aqui, o exemplo que o livro traz é João só estuda na véspera das provas. Pode observar que é mais leve, né? Mas, novamente, se vocês perceberem, ainda tem uma palavra só estuda. Será que ele só estuda na véspera das provas? Uma observação melhor ainda, na minha opinião, né? Que é mais próxima de uma observação alinhada com a CNV seria só vi João estudar na véspera das provas. Aí sim, eu tô mais seguro de que eu não tô exagerando, porque esse só pode ser um exagero. Então veja, eu tô trazendo aqui o livro da CNV, que tem a base aí da teoria das observações, e eu tô mostrando para vocês que, mesmo no livro, às vezes a gente não vai encontrar uma coisa que demonstra a clareza dessa regra, né? Porque o só estuda pode ser usado como um exagero, né? Ainda pode ser uma opinião. Eu tenho que ter segurança se a pessoa realmente só faz isso para que não seja uma opinião. Considerar que a opinião de uma pessoa em relação aos pensamentos, sentimentos, intenções e desejos de outras são as únicas possíveis. Por exemplo, ela não conseguirá ter o seu trabalho aceito. Uma coisa que seria mais próxima de uma observação eu não acho que ela conseguirá ter o seu trabalho aceito. Isso é uma opinião completa, né? Então eu não estou mais tentando fazer uma previsão do que vai acontecer com o outro. Eu estou falando minha opinião direto. Eu não acho. Eu assumo que eu estou emitindo uma opinião. Eu não acho. Ou ela disse que não terá o seu trabalho aceito. Então é um fato que expressa a opinião do outro, mas é um fato porque ela disse, né? Então isso caracterizaria uma observação de CNV completa, e aqui caracterizaria apenas uma opinião, só que uma opinião que demonstra que eu estou emitindo. Vejam que a carga, ela não terá seu trabalho aceito? A carga dessa frase, ela é menor quando eu digo eu acho que ela não terá o seu trabalho aceito, ou ela disse que não terá seu trabalho aceito. Porque não é uma coisa determinada no cosmos, né, no futuro, vai acontecer e ponto. Não é taxativo, né? É um ponto de vista que a gente está trazendo. Então isso diminui um pouco a carga daquela minha fala. Confundir o efeito possível com certeza. É bem parecido, né? Se você não fizer refeições balanceadas, a sua saúde ficará prejudicada. Se você não fizer refeições balanceadas, temo que sua saúde fique prejudicada. Então, aqui a gente tem uma tentativa, novamente, de ser um pouquinho mais objetivo. E, da minha parte, né, eu questiono aqui, porque refeições balanceadas ainda é uma opinião. Veja como é difícil. Mesmo no livro da comunicação não violenta, vocês vão estar vendo muitos exemplos que não são completamente uma opinião. O que é uma refeição balanceada? Mais alinhado com a CNV do que o próprio livro poderia ser. Se você não fizer refeições de acordo com o que a nutricionista planejou para você, aí sim, aí é uma coisa concreta.
Ou, se você não fizer refeições que respeitam as quantidades mínimas de nutrientes que você precisa, aí sim, né? E mesmo assim, essa quantidade mínima, ela ainda é questionável. As quantidades mínimas propostas pela Organização Mundial de Saúde. Vejam, gente, que o tempo todo que a gente vai tentar falar sobre fatos, a gente pode entrar em pequenas armadilhas, né? Porque refeições balanceadas não é um fato. É uma avaliação. O que é uma refeição balanceada? Né? Temo que essa saúde fique prejudicada. E aqui eu falo sobre a minha opinião, sobre meus sentimentos, que está implícito aqui nesse termo, né? Ainda assim, com todas as limitações, com todas as dificuldades, lembrem que a regra, o objetivo dessa regra é facilitar minha comunicação com o outro. Não importa se eu estou conseguindo fazer uma observação totalmente perfeita, totalmente descrita, e aí, por exemplo, exemplos que eu gosto de dar que são muito difíceis é assim, dizer assim, você está gritando. Gritar está aqui nesse verbo, né, que tem uma conotação opinativa, é a minha opinião que a pessoa está gritando, e ela também tem esse caráter de que não é bom gritar na frente dos outros, não é legal, não é civilizado fazer isso. E quando eu quero transformar isso numa observação completa, eu precisaria dizer assim, você está falando a uma intensidade de 50 decibéis, né, que é o instrumento que eu usaria para medir a intensidade do som do outro. É óbvio que ninguém vai andar com um decibelímetro no bolso para saber qual é a intensidade de voz dos estudantes, né? Para a gente dizer, olha, vocês estão falando a 50 decibéis. Olha, vocês estão ferindo aqui o nosso acordo sobre volume. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais baixo. Vocês podem fazer isso para colaborar aí com a atenção e com a nossa, para que a nossa comunicação aqui seja mais fácil, menos desgastante para mim, porque senão eu preciso gritar, preciso falar mais alto, né? Então, é pouco provável que vocês vão ter um decibelímetro no bolso, e é mais provável que vocês vão dizer assim, ó, você tá gritando, né? Então, a gente tem alguns... Esses são casos que é legal a gente trazer a nossa opinião. Ó, você tá falando num tom mais alto do que eu tô acostumado. É diferente de dizer que você tá gritando. Você tá falando numa altura de voz mais alta, né, do que eu tô acostumado. Uma intensidade mais alta. Você poderia falar um pouquinho mais baixo, mais ou menos no meu volume, porque a gente pode se compreender sem que a gente precise gritar, né? Sem que a gente precise se esforçar para falar. Então, vejam que nem sempre a gente vai ter uma observação completa. Tem uma charge muito boa que exemplifica, que problematiza essa questão da gente ser preciso na hora de falar, né? A observação ideal da comunicação não violenta, ela é muito precisa. Ela é bem específica, ela é quantitativa até. Ela não é qualitativa. Ela não diz o que eu penso, qual é a minha opinião, se eu acho bom, se é ruim. Ela é quase que quantitativa. Você está falando por 2 horas sem parar, né? Ok. Esse sem parar pode ser um exagero. Provavelmente a pessoa está respirando. Então tira esse sem parar. Você já está falando há 2 horas. Ok. Né? Mas às vezes não é muito viável. Novamente, eu pergunto, nem sempre a gente quer usar a regra da CNV. Por exemplo, tem uma charge em que tem uma pessoa caindo e tem um piano caindo na cabeça dela. E aí tem uma pessoa que aponta e diz, tem um objeto de 200 quilos caindo a uma velocidade, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado e vai cair justamente em cima da sua cabeça, na área do córtex, não sei o quê. Então, toda essa explicação precisa, ela não é relevante naquele momento. Naquele momento a gente tem que dizer, olha o piano, sai de baixo! Sai daí! Vai pro lado, né? A gente tem que falar isso. Então, esse é o desafio de uma observação de CNV totalmente completa, né? Mas o legal é que com o tempo, se a gente vai exercitando e vai aperfeiçoando isso, a gente vai cada vez mais evitando palavras que simplesmente julgam o outro, simplesmente expressam a nossa opinião como se fosse a verdade final, né? Esse é um exemplo. Eu não falo mais você tá gritando comigo. Eu digo, você tá falando mais alto que eu gostaria. É simples. Chega um momento que vira hábito pra mim, né? Você fala demais, eu vou exercitando. Olha, você tá falando mais tempo do que eu gostaria. Pronto, é simples.
você já fala você tá falando por mais de 1 hora já. Tô começando a ficar cansado, né? Eu tô preocupado se eu vou conseguir ter uma qualidade de atenção que eu acho importante para essa nossa conversa, né? Tudo bem se a gente fizer uma pausa, tudo bem se a gente relaxar. Você pode deixar para continuar esse assunto amanhã, eu não sei, né? Mas a gente vai exercitando e vai vendo esses nossos julgamentos e aos poucos a gente vai estudando eles. Esse é um trabalho necessário da comunicação não violenta, que é perceber e aprender com as nossas falhas, aprender com o que a gente está falando, ver que alguma forma de falar ainda julga, ainda condena, e aos poucos ir melhorando. Vou continuar aqui os exemplos do livro para vocês verem que mesmo no livro não é fácil, né? E vocês podem perceber aqui, ó, esse refeições balanceadas, né? A gente pode botar assim, se você não fizer refeições que eu considero balanceadas, eu temo que a sua saúde vai ficar prejudicada. Eu posso ser mais específico ainda, posso dizer, olha, eu acho que é importante você comer vegetais, eu acho que é importante você comer frutas também, porque senão acho que você não vai conseguir ter as vitaminas desses alimentos, e eu tô preocupado se a sua saúde não vai ser prejudicada. Então, eu consigo ser um pouquinho mais específico se eu quiser, né? O objetivo de eu ser mais específico é para facilitar com que a outra pessoa receba a minha fala sem que isso vá para ela como uma acusação. Por isso que é tão importante, né? Então, todo esse esmero que a gente está tendo em aperfeiçoar nossa capacidade de observação não é à toa, né? É um esforço que a gente está fazendo para conseguir ser mais claro e ajudar com que a outra pessoa nos compreenda. Aqui tem outros exemplos, né? Não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere. Os estrangeiros da outra rua não cuidam da própria casa. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. E aqui não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. Olha a diferença, né? Os estrangeiros, generalizou, um grupo inteiro, não cuidam da própria casa, né? Então, basicamente, definir como é o estereótipo para mim de estrangeiro, né? Enquanto que a minha observação eu não vi aquela família da outra rua, que é estrangeira, aquela família, né? Limpar a calçada. É muito diferente, né? Opinar sobre a habilidade de alguém sem contextualizar. Zequinha é um péssimo jogador de futebol. Em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol, né? É bem diferente, é muito mais específico. Usar adjetivos ou advérbios sem indicar que é uma opinião pessoal. Carlos é feio. É diferente de dizer que a aparência do Carlos não me atrai. Aqui eu assumo que eu tenho uma referência de beleza que não é contemplada por aquela pessoa. Mas todos esses exemplos que a gente viu aqui de observação de CNV, eles servem apenas para a gente exercitar essa competência de separar fatos de opiniões. Só que se vocês observarem, muitas dessas questões que estão aqui, elas não estão inseridas em um diálogo. E na comunicação não violenta, a maior parte das vezes que a gente vai exercitar a observação é no diálogo com o outro. Então esse é outro exemplo do livro que eu considero que traz algumas falhas. Por isso que, a seguir, né, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz com 50 exemplos de julgamentos e eles são praticamente todos inseridos em diálogos. Porque a gente quer exercitar a comunicação não violenta no diálogo com o outro, para facilitar nossa compreensão. E a maior parte desses aqui falam sobre... É como se eu estivesse numa conversa falando sobre outra pessoa, né? Então, tirando esse caso aqui, né? Você é generoso demais. Os demais João procrastina, eu tô falando do João. Ele não conseguirá ter o seu trabalho aceito, tô falando de uma outra pessoa. Aqui eu tô falando com uma pessoa direto, ó, se você não fizer refeições balanceadas. Agora, os estrangeiros, novamente, eu falei de outra pessoa. Zequinha é de outra pessoa. Carlos é outra pessoa. Então, desses 7 exemplos, apenas 2 estão inseridos num diálogo. E a gente precisa desenvolver a observação, principalmente no diálogo com o outro, né? Essa é uma das outras questões que eu trago em relação ao livro, que a gente precisa estudar e entender que eu tenho competências que estão separadas de contextos para a gente exercitar. A gente pode treinar elas de forma separadas, mas se a gente exercitar e ficar, digamos assim, apegado a essa regra, a gente vai esquecer o essencial, que eu quero melhorar minha capacidade de compreensão, minha clareza na hora de falar com o outro. Eu quero facilitar com que o outro me entenda sem a gente entrar em conflito. É isso que eu quero, né? E às vezes, ser específico vai me ajudar. Às vezes eu posso falar direto, você está falando muito alto.
E aí a pessoa vai receber isso numa boa, sem achar que eu tô criticando ela. Porque ela já tá segura, ela já confia que eu não vou desprezar ela, que ela vai ser valorizada. Às vezes a gente já estabeleceu uma relação de confiança em que eu não preciso usar a CNV. Eu posso falar de uma forma bem espontânea, bem sem me preocupar, e a pessoa vai me acolher, entendeu? Então, mas se eu precisar ser específico, se o assunto for delicado, se eu quiser me esmerar um pouquinho mais, eu posso praticar a observação da CNV. Por fim, aqui no livro tem uma outra seção que fala sobre exageros de linguagem, que são situações quando a gente usa a palavra sempre, ou normalmente, né? A gente diz assim, você sempre tem razão. Você normalmente tem razão. Esse sempre é um exagero. O normalmente é um exagero atenuado. Ainda não é uma observação. Eu ainda posso usar você normalmente quer ter razão e a outra pessoa pode entender que eu estou falando que ela sempre quer ter razão. Uma observação mais pura, sem opinião, seria: nas últimas 3 vezes que discutimos, você disse que eu estava errado e você estava certo. Isso é bem diferente. Nunca me ouvem. Raramente me ouvem. Nunca me ouvem, raramente me ouvem, ainda são expressões incompletas que não são específicas, né? Tentei falar com os meus pais umas 5 vezes nessa semana, mas não tive sucesso. Isso é muito mais específico. Tudo tem que ser do seu jeito. Quase tudo tem que ser do seu jeito. Quase tudo é do seu jeito. E você escolheu o filme que assistimos nas últimas 4 vezes. Eu gostaria de escolher agora, né? É diferente. Percebam a carga que tem quando eu trago uma opinião minha, a diferença dessa carga para quando eu trago uma observação. Nada que eu falo importa. Quase nada que eu falo importa. Raramente o que eu falo importa. Tudo isso ainda pode ser forma de atenuar esse meu julgamento, né? Que numa observação poderia ser: não sei se você considera o que é importante, que a minha opinião é importante, pois você não fez o que eu propus nas últimas 5 vezes, né? Você quer agradar a todos. Você faz tudo pelos outros. Você só quer agradar. Só quer saber de agradar. Aqui também são exemplos, né, de exageros. E uma observação aqui completa, né, pura, poderia ser: você pagou o almoço dos seus colegas e deu o restante do dinheiro que tinha de gorjeta para o garçom. Ela não está em lugar nenhum. Não achei ela nos cômodos que eu procurei. Se eu não me engano, esse quadro aqui não está no livro. Tem algo parecido, mas eu ampliei ele para ficar mais completo aqui. Novamente, pessoal, observem que nós estamos aqui exercitando essa nossa capacidade de ser mais específico. Isso vai requerer muitas vezes contar o número de vezes que as pessoas fizeram alguma coisa. E a gente pode pensar: mas eu não vou ficar contando quantas vezes a pessoa saiu da sala. Parece que eu já estou preocupado com isso, né? E aí a gente vai dizer assim: olha, se a gente contar, a gente vai estar exercitando a observação da CNV. Mas às vezes a gente pode contar e pode dizer assim: nossa, você já saiu 4 vezes da sala. E a entonação que eu estou fazendo é uma entonação de culpabilizar o outro, dizendo: não acredito que você fez isso. Isso é inaceitável. Então, não é a regra em si. É a energia que eu estou colocando, é a minha intenção por trás da minha fala, né? O que eu estou tentando? Eu estou considerando o outro. Tem muito mais por trás das regras. Então, a gente precisa estudar essas regras, descobrir formas de falar que podem facilitar a nossa compreensão do outro, mas entender que usar essas formas de falar não garantem que as pessoas vão nos compreender, né? E muitas vezes a gente não vai ter um número exato. E aí a gente pode dizer: olha, eu não lembro, nas últimas vezes que eu percebi, né? Eu tô com a impressão que, eu acho que, né? Então eu vou colocar quando eu quero falar sobre um assunto, eu vou colocar aí esses valores aproximados se eu puder. Se eu não puder, tudo bem, né? Então, outra coisa que é importante, que quando a gente está estudando observação, a gente não é tão evidente isso no livro, é que na maior parte das vezes, quando a gente está dizendo você é generoso demais, João procrastina, existe um sentimento meu, uma emoção que está relacionada com aquela minha fala. Às vezes, quando eu estou querendo dizer você sempre tem razão,
por mais que eu faça esse exercício de colocar uma observação aqui, nas últimas 3 vezes que discutimos você disse que eu estava errado e você estava certo, às vezes eu posso mudar minha forma de falar, mas eu ainda não mudei meu sentimento. Eu ainda estou revoltado com o outro. E a gente vai ver que praticar a observação sem praticar a autoempatia, que vai ser o assunto que a gente vai estar trabalhando a seguir, né, em seguida, não é sustentável, não é suficiente. Porque a minha energia ainda é uma energia de intolerância em relação ao outro. O meu sentimento, a minha intenção ainda não é de acolher o outro. Meu sentimento ainda é de angústia, de raiva. Então a gente precisa entender que todo esse exercício de observação da CNV, ele vai servir para que eu comece a desmontar uma imagem que eu estou criando do outro. Essa é uma das formas, eu trabalhar nos meus pensamentos. Mas uma forma, às vezes, mais eficiente para eu desmanchar essa imagem, principalmente quando essa imagem é carregada para mim, é trabalhando na autoempatia. E esse é um assunto que a gente vai aprofundar mais. Então, se vocês perceberem que as observações aqui são difíceis, considerem que quando a gente estiver trabalhando na autoempatia, essa carga, essa urgência, ela vai ficar mais leve pra gente. E a gente vai conseguir pensar com mais clareza e sair desses julgamentos imediatos que a gente acaba encontrando, né, quando a gente está num conflito. Mas, né, seguindo a metodologia da CNV, ela começa com observação. Bom, o que faltou pra gente ver ainda? Tem alguns assuntos que eu quero apresentar aqui. Um deles são os efeitos dos rótulos, né? E para começar com esse efeito dos rótulos, eu quero trazer um poema que também está no livro do Marshall Rosenberg. Esse é o poema. Nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria, enquanto eu o observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar, e ficava em casa em dias de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense, ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Eu nunca vi uma criança burra. Eu já vi uma criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi crianças que não conhecia as mesmas coisas que eu. Mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense. Era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei o quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão, que cozinhava a carne. Vi essas coisas, mas não vi o cozinheiro. Diga-me, o que você vê? Você está vendo um cozinheiro ou alguém que está fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns chamam de burro, né, o que nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então eu cheguei a uma conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é a nossa opinião. E por isso mesmo, também quero dizer que sei que esta é apenas a minha opinião. Então isso aqui é um poeminha que está no livro do Marshall, né? E ele tenta trazer pra gente as consequências, né, os efeitos dos rótulos. E ele vai até esse extremo de dizer assim que mesmo rótulos neutros como cozinheiro, eles colocam a pessoa numa caixa. E quando a gente coloca a pessoa nessa caixa, né, a gente acaba tendo uma abstração da realidade. A gente não vê a pessoa como um todo, né? Então, eu vou depois comentar aqui sobre esses outros post-its aqui. Significa que a gente não vai mais usar os rótulos? Eu gosto de dizer isso. Não, pessoal. A ideia não é que a gente não use rótulos, é que a gente compreenda a nossa motivação, compreenda a motivação do outro. Que a gente possa fazer esse estudo e perceber que as pessoas não são os rótulos, né? Que a gente possa olhar além dos rótulos. E para isso, eu até inclusive escrevi um livro chamado Por Trás dos Rótulos. Eu escrevi esse livro em parceria com Neila Vasconcelos, que é uma contribuidora do projeto CNV em Rede. Esse livro, caso vocês ainda não tenham acesso, vocês podem acessar aqui no nosso site, cnv.enrede.social.
ou botar na internet esse livro aqui, Por Trás dos Rótulos. Ele é uma coletânea de convites à empatia à luz da comunicação não violenta. É como se fosse um dicionário de rótulos. Na capa dele aqui a gente tem diversos rótulos. Distraído, mentiroso, narcisista, desorganizado, preguiçoso, ultrapassado, burro, louco, bárbaro, né? São vários rótulos. Apesar de ele ter essas imagens de crianças, é um livro para a educação como um todo, para educadores também, porque ele trata sobre como a gente lida com esses rótulos, o que tem por trás. A gente trabalha bastante a empatia aqui, a gente trabalha a observação da comunicação não violenta, a gente trabalha uma forma de eu me relacionar com o outro quando eu estou tendo esse rótulo dele. Então, na comunicação não violenta, muitas vezes a gente vai incentivar que as pessoas não usem mais os rótulos. Só que quando a gente abre mão dos rótulos, a gente não tem como se comunicar. Porque o próprio nome que nós temos é um rótulo. Nós precisamos dos rótulos para se comunicar. Então, o problema do rótulo é quando eu uso ele para estigmatizar o outro, para excluir o outro, para punir o outro, para depreciar o outro, para tentar fazer com que a pessoa mude por culpa, para tentar fazer com que a pessoa sofra uma consequência de algo que eu acho que ela fez para mim que é errado, para me vingar da pessoa. E a gente sabe que isso não promove a educação. Então, o problema não é, para mim, né, o problema não é dos rótulos em si. É a falta de conexão mais profunda que pode estar acontecendo. Esse livro, Por Trás dos Rótulos, ele pode ser baixado aqui no nosso site. Baixado por contribuição livre, vocês podem baixar, inclusive, gratuitamente eles. E ele é um livro que possui, é como se fosse um dicionário. Tem 600 rótulos que vocês vão encontrar aqui. Ainda é a primeira versão, talvez no futuro a gente tenha novas versões. É a minha intenção, inclusive, fazer novas edições. Mas, de imediato, assim, vocês já podem encontrar muitas ideias aí para trabalhar os rótulos, tá? Fica de sugestão para que vocês possam aprofundar nesse tema. Mas tem vários aspectos dos rótulos aí para a gente estudar. O maior problema para mim é a questão do caráter discriminatório dos rótulos. E é interessante perceber que às vezes a gente começa a tentar usar, considerar que certas palavras são erradas, né? E essa não é a minha ideia, né? A minha ideia é saber como as pessoas se relacionam com as palavras, especialmente no contexto de inclusão, no contexto de respeito à diversidade, no contexto de valorização, né, das diferenças. Muitas vezes a gente começa a descobrir que tem certas palavras que podem ser ofensivas para determinados grupos e a gente começa a selecionar essas palavras. Isso eu acho que é uma forma muito inteligente nossa de cuidar, né, para promover a inclusão, para promover a restauração de uma violência cultural que nós, ao longo da nossa existência aí como sociedade, promovemos para diversos grupos aí, que são considerados minorias, né, grupos minoritários. E mudar a forma como a gente se dirige a essas pessoas pode ser uma forma de cuidar. Mas mais importante que isso, na minha opinião, é tentar escutar o outro, como é para aquela pessoa aquele rótulo, qual a experiência que ela tem em relação a isso e de que forma ela gostaria de ser chamada, de que forma ela não gostaria de ser chamada, né? Essa questão, por exemplo, de diversidade de gênero, é importante a gente saber isso, né? Para que a gente possa promover mais inclusão. Mas para mim, não é, por exemplo, a palavra gordinho, né? Gordinho. Eu tenho um primo que o apelido carinhoso dele é Gordinho. Se a gente chama ele de Gordinho, ele entende, ele acolhe isso como uma forma de intimidade. Porém, ele pode ouvir eventualmente de alguma pessoa esse rótulo para depreciar ele. Então, para discriminar ele, para tentar promover um tipo de sofrimento nele. O rótulo em si não é o problema. A forma como a gente usa o rótulo. O que a gente espera. A forma como a experiência que a outra pessoa tem com esse rótulo. É isso que é mais importante do que o rótulo. Então, a CNV, às vezes, ela vai criar mecanismos para a gente não usar certos rótulos. Para a gente evitar. E, na minha experiência, não é isso que importa. O que importa é essa capacidade de compreender e de empatizar com o outro. Então, eu acho importante a gente aprender sobre rótulos, aprender sobre expressões culturais que vão ficando cada vez mais pejorativas para determinados grupos e abrir mão de usar elas, atualizar o nosso dicionário, né, de sinônimos, e encontrar novas formas de se comunicar, tudo isso é importante,
Mas, ao meu ver, mais importante do que isso é escutar o que respeita o outro, né? Eu também quero falar aqui sobre um termo que o Marshall usa, que é profecias autorrealizáveis, que pode ser um efeito dos rótulos, quando a gente diz assim, essa aqui é a turma dos bagunceiros, né? Essa aqui é a turma dos bagunceiros. Quando a gente rotula um grupo, a turma de bagunceiro, é como se a gente criasse um efeito de manutenção de uma imagem que, às vezes, só tem como consequência fortalecer aquele rótulo. Porque quando alguém é considerado da turma dos bagunceiros, essa pessoa, ela considera que ela está sendo estigmatizada. Ela considera que ela não tem o mesmo valor que os demais. E ela está numa posição de desvantagem. Porém, a forma, às vezes, como ela tenta restaurar essa dignidade dela é podendo se divertir mais que os outros. Então é como se ela tentasse buscar uma vantagem, já que, socialmente, ela é vista como inferior. E ela vai buscar uma vantagem, então ela vai conversar mais. Olha só que paradoxo. Então, quando eu rotulo alguém da turma dos bagunceiros, em vez de eu gerar um movimento de vergonha e as pessoas vão mudar, eu vou dar mais motivos para que a pessoa exerça um tipo de atividade que fortalece aquele rótulo, né? E isso é o que o Marshall chama de profecias autorrealizáveis. Eu dou um rótulo para a pessoa e a pessoa vai fazer aquilo. Se eu começo a acreditar que uma pessoa é muito mandão, que só ela quer escolher, né? Que ela sabe, quer ser sabichona, sabe de tudo, né? Cada vez que a pessoa ouve isso, ela vai achando que a outra pessoa quer controlar ela, que a outra pessoa não quer valorizar as escolhas dela. E ela vai cada vez engrossando mais, cada vez ela vai ficando mais determinada porque ela acha que aquilo é injusto. Então, naturalmente, aquela pessoa vai ser mais rígida, e ao ser mais rígida, eu vou achar que ela está sendo mais mandona. Isso tem tudo a ver com círculos viciosos, né? Que é quando uma pessoa rotula a outra e a outra pessoa responde com outro rótulo. Então é quando eu digo assim, você é muito egoísta. E a outra pessoa diz, e você não respeita a minha liberdade de escolha. Você está tentando me manipular. Então eu digo assim, você está me chamando de egoísta porque quer que eu faça as coisas da sua forma, né? Então você, no fundo, é uma manipuladora. E aí eu digo, eu prefiro ser egoísta porque assim você respeita a minha liberdade. Então, o problema dos rótulos pode acontecer isso também, que é, você me rotula de egoísta e eu te dou um rótulo que, digamos assim, demonstra uma necessidade que você pode estar tendo quando está falando desse rótulo. Quando você me chama de egoísta, provavelmente você gostaria de mais colaboração da minha parte. Esse desejar mais colaboração pode ressoar para mim como uma forma de me forçar a colaborar, sendo que eu não queria. Então você está me manipulando. E aí eu digo que você é manipuladora. E aí, quando eu te chamo de manipuladora, justamente no momento em que você esperava mais cooperação, você me acha ainda mais egoísta. E aí a gente entra nesse círculo vicioso dos rótulos, né? Então, rótulos tem várias questões pra gente estudar e podem dificultar bastante a nossa comunicação. Mas, aqui eu trago um exemplo, né, de um rótulo que, no caso do exemplo do Marshall, né, quando a gente tem uma relação de confiança com as pessoas, não importa se a gente está usando um rótulo que é discriminatório ou não, se a gente tem um sentido diferente na nossa relação para esse rótulo. Por exemplo, o Marshall Rosenberg, ele tinha um amigo que às vezes acompanhava ele em algumas oficinas, e ele tinha um acordo com esse amigo, que é assim, se você perceber que eu tô passando dos limites, se você perceber que eu tô colocando as minhas ideias como se fosse verdade absoluta, eu quero que você me avise e me sinalize. Porque eu não gostaria que as pessoas tivessem essa experiência comigo. Então eles criaram uma palavra-chave para isso. E a palavra-chave era um rótulo, ditador. Então quando ele começava a falar de algumas coisas e parecer que ele tinha razão, né, o amigo dele falava ditador, né, e o Marshall automaticamente sabia que aquele rótulo era um convite para ele cuidar mais da forma como ele estava falando. Então não é o rótulo em si que está no problema, né, mas é a forma como a gente está usando, é o respeito que a outra pessoa sabe que a gente tem ou não sabe que a gente tem, né? Então é como a pessoa se relaciona com isso, como eu me relaciono com aquele rótulo e assim por diante.
Outros problemas aí dos rótulos é que quando a gente foca na nossa opinião, a gente vai para uma compreensão analítica, vai falar sobre paradigmas, a gente não vai para a experiência de vida do outro, a gente não vai para a necessidade. Então, falar sobre rótulos, falar sobre opiniões, tem esse problema, né? A tendência da outra pessoa é emitir uma opinião de volta sobre a nossa opinião. Eu concordo, eu discordo. E a gente vai ficar discutindo sobre o que é certo, o que é errado. E não vai estar falando sobre o que é importante para nós dois, para todos, né? Esse tipo de conversa leva a concordância ou discordância em vez da compreensão. E ela nos afasta dessa vulnerabilidade, dessa consciência de que eu pertenço, dessa consciência de que se tem um problema com o outro, isso me afeta também, né? Então eu vou ficando, me neutralizando nessa relação, enquanto que a nossa natureza é de conexão com os outros, né? Então isso diminui, me afasta do outro, né? E pode ser até uma forma de me proteger, mas não é uma forma sustentável da gente promover uma educação. Bom, sei que essa aula aí tá bastante densa. Tenho mais algumas coisas para falar sobre observação. Vocês podem assistir essa aula aí, dar pausa e voltar, fazer quantas vezes quiserem. Vou continuar aqui. Então, assim, vamos lá. Eu trago aqui alguns mitos sobre observação, porque eu acho importante a gente não cair nesses mitos, né? Primeiro, às vezes a gente está estudando CNV e a gente pode achar que a CNV não quer mudar as pessoas. E eu estou mostrando para vocês que a observação tem justamente essa função. Eu quero ajudar aquela pessoa a agir de uma forma que seja mais sustentável. Eu não quero fazer isso por imposição. Eu não quero fazer isso comprando a outra pessoa. Eu quero instigar ela a se conectar com os valores dela e contribuir comigo. Isso é uma motivação para mim também. Isso é uma necessidade minha. Que a gente possa evoluir nessa relação. Que a gente possa aprender uns com os outros. É uma necessidade ensinar. A educação, né, e o ensino e a aprendizagem é uma necessidade. Não apenas de eu aprender coisas novas, mas eu também poder ensinar as pessoas. Então, nós queremos mudar as pessoas nesse sentido. Nós não queremos impor. Nós não queremos desvalorizar as pessoas. Nós não queremos achar que elas não são boas o suficientes. Isso é diferente, né? O valor das pessoas não muda. Agora, a forma como ela está agindo, eu posso querer melhorar, eu posso querer que ela fale diferente comigo. E isso está alinhado com a CNV. O que não está alinhado é eu depreciar a pessoa porque ela não atende os meus parâmetros. Eu achar que ela não é boa o suficiente e eu começar a desumanizar a pessoa. Outro mito. Se aplicarmos a CNV, as pessoas vão concordar com a gente, porque seremos bons com elas. Essa não é a ideia da CNV. Vocês podem observar que quando eu falo sobre um problema, sobre algo que me incomoda, né, quando eu entro nas situações de conflito, isso não é ser bonzinho. Isso é resolver as coisas que estão causando algum prejuízo para mim. Eu quero, sim, demonstrar respeito a outra pessoa. Mas ao fazer isso, eu me aproprio dos meus limites. Eu procuro entender os limites do outro também. E eu procuro dialogar e encontrar uma forma sustentável da gente conviver. Então, e muitas vezes a pessoa vai dizer não. E nesse momento a gente vai precisar escolher o que a gente vai fazer. Se a gente vai acolher, se a gente vai buscar outras alternativas, ou se a gente vai buscar até medidas de prevenção para que alguma coisa grave aconteça. Por exemplo, eu posso dizer para uma criança não mexer no fogo. Olha, eu estou preocupado que se você brincar com fogo, você pode se machucar. Eu me preocupo com essa saúde e por isso eu gostaria que você não brincasse mais com esse isqueiro, por exemplo. E a pessoa pode dizer para mim, não, eu quero brincar. Me dá, né? E nesse momento, se eu estiver vivendo a CNV, posso dizer, olha, eu entendo que você quer brincar e eu gostaria de saber se tem alguma outra coisa que eu posso te dar para te brincar. Tem essa bolinha aqui, tem essa outra coisa aqui que a gente pode brincar juntos. O que você acha? E a pessoa pode dizer, não, eu quero o isqueiro, me dá. E nesse momento eu posso perceber que a pessoa não está aberta para uma alternativa. E eventualmente eu posso usar a força para proteção e dizer, olha, eu não vou te dar esse isqueiro vai ficar comigo. Eu gostaria que você compreendesse que eu estou fazendo isso, porque essa é a minha forma de cuidar da sua saúde. Se você não é capaz de perceber isso agora, eu respeito, eu sei que você está muito triste, né, muito incomodado porque gostaria de brincar, mas nesse momento aqui a minha escolha vai ser de preservar a sua saúde, então eu vou guardar. Você pode me dizer o que você entendeu, o que eu falei, e talvez a pessoa não tenha nem espaço para dizer o que entendeu. Talvez ela não tenha compreendido que a nossa atitude é de cuidado com ela. E tudo bem, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance ali para tentar criar uma relação de cuidado e que a pessoa que ficasse evidente isso para o outro. Mas a outra pessoa não conseguiu se conectar nessa nossa intenção. E a gente vai precisar fazer nossa autoempatia e perceber, ok, nem sempre as pessoas vão nos compreender, nem sempre as pessoas vão concordar com a gente. Isso faz parte também. Mas se eu
esperar que a pessoa mude e não brinque porque eu vou ameaçar ela, se eu achar que a pessoa vai aprender porque se ela mexer no isqueiro de novo ela vai ficar de castigo, isso não vai promover a consciência que a gente quer promover nela, de que ela precisa brincar com coisas que são mais seguras, porque a vida dela é importante, né? Então, o castigo por si só não vai educar, mas pode conter e pode evitar que aquela pessoa se machuque, e pode evitar que a gente sofra com isso também, porque afinal de contas nós nos importamos com o outro, né? Ou seja, nem sempre as pessoas vão concordar, nem sempre a gente vai encontrar uma solução, e às vezes a gente vai ter nãos, e nem sempre as pessoas vão achar que a gente é bonzinho. Outra questão aqui, julgar é errado, na CNV a gente não julga. Na CNV a gente evita julgamento moralizador, usar rótulos para depreciar o outro, usar rótulos para dizer o que as pessoas são. No entanto, a gente julga, o tempo todo a gente está avaliando o que está acontecendo. Eu acho que isso aqui é algo que cultiva a minha necessidade de respeito, obrigado por falar assim comigo. Isso é um julgamento. Quando você fala dessa forma, eu fico preocupado porque eu não sei se você está levando em consideração o meu contexto aqui. Né? Você está dizendo que eu estou pressionando vocês demais, mas eu fico preocupado porque eu não sei se vocês estão levando em consideração que eu também tenho prazos, né? E que a gente fez esse planejamento. Talvez a gente precise rever esse planejamento. Talvez a gente precise conversar individualmente com as pessoas para verificar se as pessoas estão tendo como estão as demais questões da vida de vocês. E talvez a gente precise levar essa demanda para um superintendente meu. Ok, né? Mas isso tudo é um tipo de avaliação da situação. Então na CNV a gente julga, mas a gente está julgando pensando nos nossos valores. Nós estamos avaliando como as nossas necessidades estão sendo atendidas, ou não, nas situações. Isso é diferente de dizer se as pessoas são boas ou são más. Outro mito é dizer que a prática da CNV é sempre agradável. Eu estou mostrando para vocês que não. Inclusive, na CNV, a gente quer aprender a conviver com luto. A gente quer ser capaz de ouvir que não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E a gente quer ser capaz de ouvir. Poxa, você quer falar mais sobre isso? Eu estou surpreso, eu não sabia que tinha alguma coisa acontecendo com você. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para colaborar, eu gostaria de saber. Você está disposto a falar sobre isso comigo? Né? Não, você prefere ficar em silêncio? É pesado para você nesse momento falar sobre esse assunto? Tudo bem, eu quero respeitar esse teu momento de silêncio. Se você quiser conversar, eu estou disposto, ok? E a gente pode perceber que nem sempre vai ser agradável, porque às vezes nós vamos precisar fazer essa pausa, nos dar autoempatia e assim por diante. Na CNV não tem certo e errado. Não é isso. Existe uma visão de certo e errado na CNV. A diferença é que a gente não está apegado às estratégias. Então, quando a gente pensa em necessidades, o ideal é que todo mundo seja respeitado. O ideal é que todo mundo tenha inclusão. O ideal é que as pessoas possam desenvolver a empatia nas relações. Isso é um tipo de certo. Só que, se eu dizer assim, para desenvolver empatia, você tem que falar, você tem que escutar as pessoas por 1 hora. Isso é uma estratégia. Quando a gente vai para o campo de como a gente cultiva nossos valores, existem várias formas. Existem formas que são mais sustentáveis para nós, porque cuidam de mais valores, de mais pessoas, e outras que cuidam de menos valores. Mas na prática, nós queremos maximizar o cuidado com as pessoas, maximizar o cuidado com a vida. Essa é a nossa visão do que é ideal, do que é certo. Não deixa de ser um certo. Buscar cuidar mais da vida. É um tipo de visão do que é ideal, né? Do que é certo. Agora, a gente não usa esse conceito de certo e errado para estigmatizar o outro. A gente não quer que a autoridade, que a pessoa que está no papel de educador, defina de forma externa o que é errado para o outro, o que é certo para o outro. A gente quer promover a autonomia. A gente quer que a pessoa se conecte com os valores humanos dela. A gente quer que a pessoa reconheça o que é importante para ela. Então, ainda assim, a gente vai chegar a um diálogo onde a gente vai perceber que respeito é importante para todo mundo. Então, de uma forma assim bem abstrata, respeito é importante, respeito é o ideal, respeito é o certo, né? No entanto, não existe uma forma certa de respeitar, porque a sua visão de respeito é sua, a minha visão de respeito é minha, e a gente precisa criar uma ponte para a gente aprender como é que respeita a mim, como é que respeita a você, né? Então, não existe esse certo e errado no sentido de que as estratégias não estão definidas e não estão concluídas, né? Mas existe uma orientação interna nossa que nos orienta. Existe uma orientação interna para a gente cuidar mais da vida.
existe essa força que nos impulsiona a cuidar mais das relações. E quando a gente está alinhado a essa força, a gente está nesse caminho ideal da CNV, no caminho do cuidado com o outro e cuidado com a gente também. Quanto mais específico, melhor. Novamente, eu trago aquele exemplo, né? Às vezes, ser mais específico não é sustentável porque eu tô num momento de perigo. Às vezes, porque eu não tenho um decibelímetro no bolso e eu não vou conseguir dizer, olha, vocês estão falando a 52 decibéis e isso é muito alto, tá acima do limiar da dor do ouvido humano. E vocês precisam falar, no máximo, até 38 decibelímetros. Ninguém vai saber me entender, né? Então, às vezes, eu não vou conseguir ser específico porque para me comunicar com o outro eu preciso ser mais simples, né? Mas o mais importante não é ser específico, é demonstrar respeito, demonstrar abertura a aprender com o outro, e assim por diante. Bom, então a gente tem aqui obstáculos explícitos e implícitos da CNV, da observação. Os implícitos são esses pensamentos, são essas tendências, essas coisas que a gente faz. Os explícitos estão também na nossa cultura, né? O que a gente faz se a gente julga demais? Esse é um assunto que a gente vai estar trabalhando bastante aí na autoempatia, tá? Todo mundo julga, o tempo todo a gente está julgando, e o nosso objetivo não é parar de julgar, mas é aperfeiçoar nossa capacidade de julgar para que esse julgamento nos leve cada vez mais a cuidar da vida. Como eu sei se eu estou ou não julgando, não importa tanto se a gente está julgando, o que importa é o que a gente quer quando a gente fala com a pessoa. A gente quer que a pessoa faça o que a gente quer tão somente? Se a gente quer que a pessoa faça tão somente o que a gente quer, é provável que a pessoa... para isso, a punição serve. Se a gente quer criar uma relação de respeito, se a gente quer que a pessoa se conecte com o valor de respeito dela, se eu quero descobrir como melhorar a relação, aí é uma outra energia que eu estou colocando, né? Então não é o que eu estou falando que define se eu estou julgando, mas é essa minha flexibilidade em lidar com o outro, essa minha capacidade de escutar como o outro recebeu a minha fala. Isso é uma coisa que na CNV a gente vai ver bastante. Escutar o que o outro entendeu, perguntar como você recebeu isso, o que você entendeu que eu falei. Porque palavra dita não significa palavra escutada. Lembre dos vários problemas, dos vários desafios de comunicação que a gente tem. Bom, aqui tem outros itens aqui que a gente vai poder ver mais futuramente e até mesmo podem aprofundar no curso do CNV para Viver, ok? A seguir, eu vou deixar para vocês um exemplo de 50 obstáculos de observação de CNV. São 50 situações que exploram e ampliam e aprofundam muito mais esses 7 critérios aqui do livro do Marshall Rosenberg. Então vocês vão poder estudar várias nuances sobre observação. Todos esses 50 exemplos de observação vão trazer o exemplo do que não é observação e o exemplo do que seria uma observação de CNV. E aí vocês vão poder perceber esses vários exemplos. Ok? Depois desses 50 exemplos, eu ainda vou fazer mais uma atividade comentando esses exemplos, explicando cada um deles para quem quiser se aprofundar. Caso vocês já estejam satisfeitos, não precisa fazer. Vai no ritmo que vocês acharem importante, né? Mas, para aqueles que desejam aprofundar ainda mais sobre observação, eu indico então esse vídeo. Primeiro, eu indico o livro Por Trás dos Rótulos. Eu indico o vídeo de 50 exemplos que vai estar mostrando a seguir. E eu também indico a próxima atividade que eu vou estar explicando cada um dos 50 critérios que eu criei. Mas, para terminar essa atividade aqui, eu quero lembrar que a observação na CNV é extremamente simples. Na prática, é só a gente separar os fatos de opiniões, perceber o que efetivamente as pessoas fizeram, que é mensurável, que é objetivo, que é explícito, e tentar diferenciar daquilo que eu penso sobre o outro. E se eu conseguir fazer isso, é uma grande habilidade que eu vou estar desenvolvendo para melhorar minha comunicação, ok? Então fiquem aí com 50 exemplos e fique com aprofundamento para quem quiser também. Até mais!